Então vamos já embarcar aqui o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que vai falar sobre o caso Marielle Franco. Bom dia, governador Witzel, tudo bem? Muito bem-vindo aqui à TV 247. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Daiane está conosco aqui também, apresentadora, então a gente ainda não se conhecia, vocês não se conheciam, então quero agradecer a sua disposição e a sua pontualidade também por falar conosco aí no horário combinado, né? Vamos lá, eu queria, na verdade, te pedir para fazer um breve histórico de como se deu no seu governo a prisão dos executores do assassinato de Marielle Franco, Elcio Queiroz e o Rony Lessa. Como é que aconteceu isso? Conta para a gente, por favor. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, prazer conhecer a colega aí que nós vamos dividir esse debate. E, Leonardo, eu assumi o governo do Estado sem compromisso com nenhuma dessas organizações políticas que existia no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo nosso era realmente dar uma nova estrutura para a polícia no nosso Estado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Eu extingui a Secretaria de Segurança Pública, isso não foi uma atitude simplesmente porque eu resolvi fazer isso, não, foram estudos realizados, eu sou profissional da área do direito penal, e nós entendemos que a Secretaria de Segurança Pública não tem razão de existir, a não ser para fazer interferências nas investigações. A Secretaria ela assume determinados papéis, como a indicação do comandante da Polícia Militar e do chefe da Polícia Civil, e essa indicação é uma indicação que vem não do governador, muitas vezes, mas de indicações políticas. E eu tomei a decisão de não admitir esse tipo de interferência. Esse foi o primeiro passo para que nós pudéssemos chegar a esse fato da prisão dos executores. Na medida em que eu dou independência à Polícia Civil e não permito que se indique o secretário da Polícia Civil, o delegado Marcos Vinícius, foi uma indicação pessoal minha. Ele não tinha nada a ver com a política, era um profissional, é um profissional de grande experiência na polícia, mais de 20 anos de experiência na polícia, atuou na CORE, um investigador de vários casos de repercussão dentro da polícia, e o delegado Marcos Vinícius foi escolhido, portanto, com essa independência. Da mesma forma, foi na Polícia Militar. Não permitir que deputados indicassem comandante de batalhão, e isso causou, exatamente lá na zona oeste, na região lá de Santa Cruz, Campo Grande, um aumento da temperatura, vamos dizer assim, porque o comandante da Polícia Militar do batalhão daquela região não tinha indicação política. E parece que isso também desagradou essas organizações milicianas, que, no meu entender, são máfias. A gente chama de milícia, mas na verdade, uma estrutura mafiosa, e nós estamos vendo aí, inclusive, com essa questão dos mandantes do crime da Marielle. Então, essa independência da Polícia Civil e da Polícia Militar causou uma certa fissura na política do Rio de Janeiro e algumas preocupações para o lado do crime organizado. Lembrando também, Leonardo, que eu mandei um projeto para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o primeiro estado a ter uma vara especializada no combate ao crime organizado. E hoje são 3 varas especializadas no combate ao crime organizado do Estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil criou um departamento de combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro. E o caso Marielle, eu chamei o delegado Marcos Vinícius, então secretário da Polícia Civil, o delegado Giniton e o delegado Daniel Rosa. E perguntei a eles... O Rivaldo já não era mais delegado? Esse Rivaldo que foi preso ontem? Leonardo, eu nunca troquei meia dúzia de palavras com esse cidadão. Sinceramente, eu não quis colocar na estrutura de comando da polícia ninguém que tivesse envolvimento anterior com governos anteriores. Então, eu quis dar, seguindo aquela mesma asepsia que foi feita em Nova York, né, durante um determinado período em que se trocou parte da polícia para poder dar uma renovação na estrutura de investigação e de combate ao crime organizado em Nova York, e aqui no Rio de Janeiro nós adotamos a mesma política. Foi uma renovação do comando da Polícia Militar.
e com pessoas que não tinham envolvimento da Polícia Civil e da Polícia Militar, que não tinham envolvimento direto com governos anteriores. E o delegado Rivaldo, eu nunca conversei com ele, não tive com ele em nenhuma oportunidade, né? Então, esclarecendo esse fato para você. Quando eu chamei o secretário da Polícia Civil, o nosso delegado Márcio Vinícius, e eu perguntei para ele, falei, Marcos, eu tenho um compromisso de esclarecer esse fato da Marielle. Eu não quero terminar o meu governo sem esclarecer. Chamei a mãe da Marielle, chamei a irmã da Marielle, a Aniele, lá no Palácio Guanabara, e me desculpei por aquele fato terrível da quebra da placa, que eu não tomei conhecimento naquele momento. Isso já esclareci, pedi desculpas a ela, falei, olha, eu não tomei conhecimento, não vi essa placa quebrada e não concordaria. Eles estavam atrás de mim. Eu estava conversando com os meus eleitores em cima do meu carro lá da van, e quando quebraram a placa, eu não tinha visto que eles tinham feito isso, e não concordei com isso. Falei com ele, falei, olha, eu acho desagradável vocês terem feito o que vocês fizeram. Nós podemos fazer críticas, falei isso para o Daniel Silveira, falei para o deputado Amorim, falei, críticas são bem feitas. Agora, não aceito desrespeito com quem quer que seja. E essa sempre foi a minha postura. Vocês devem me acompanhado. Então, chamei a mãe da Marielle, o pai e a irmã, pedi desculpas a eles e disse, eu tenho um compromisso de resolver esse crime. No meu governo não vai passar em branco. E muitas pessoas achavam, né, na política do Rio de Janeiro, que eu estava em cima do palanque, né? Mas eu tenho princípios, como juiz federal que fui, eu tenho princípios. E conversando com o Daniel, o Giniton, e com o Marco Vinícius, eles me disseram, inclusive foi aqui na minha casa, eu estou na minha casa, eles fizeram aqui na minha casa, a primeira reunião, ainda na transição, eles me disseram que havia elementos para prender 2 executores, que haveria um suposto terceiro, e que, com base em provas obtidas pela telemática, eles tinham já a identidade dessas pessoas. Eu falei, mas há quanto tempo vocês têm isso na mão? Não, a gente já conseguiu há um certo tempo, mas estamos esperando encontrar o terceiro e vamos encontrar também os mandantes. Eu falei, não, desculpa, não concordo. Eu fui juiz federal, criminal, eu entendo que vocês têm que representar imediatamente pela prisão. Ou nós vamos fazer uma operação controlada, né? Ou vocês vão fazer um pedido de operação controlada, mas não é uma expertise da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não havia essa expertise. Operação controlada não é algo fácil de fazer. Eu fiz algumas na Justiça Federal, com a Polícia Federal, e não é fácil de fazer. Então, como eles não têm essa expertise, eu disse a eles, eu entendo que vocês têm que representar pela prisão, o Ministério Público certamente vai endossar, serão presos. Agora, vocês vão ter que fazer isso nos primeiros dias do meu governo. Não dá para esperar, porque diante dessa situação, não pode esperar isso. É evidente que isso pode vazar, eles podem saber de alguma coisa e nós não podemos deixar isso acontecer. E foi tratado aqui na minha casa, sigilosamente, né, para que essa coisa acontecesse. E, no início do meu governo, foi representada pela prisão e eles prenderam o Lessa e o Elcio. Eu dei a entrevista coletiva no dia 19 de março de 2019 e, na entrevista coletiva, eu disse, na minha opinião, esses sujeitos acabarão fazendo delação, porque não haverá leniência. Como eles perceberam que o governador não tinha absolutamente nenhum compromisso com quem quer que fosse, era nítido que, ao longo do meu governo, e aí perceba, Leonardo, ao longo do meu governo, nós íamos chegar nos mandantes. E, para isso, eles precisavam tirar o governador. Eu disse isso na CPI, um dos principais motivos para eu sair do governo foi ter prendido os executores da Marielle. E há muita coisa ainda por ser descoberta, e eu espero que seja descoberta, porque a causa do meu impeachment começa pela prisão dos executores da Marielle e, obviamente, pela Polícia Militar ter sido independente e a máfia da milícia não ter podido controlar, como eles estavam controlando antes do meu governo, as regiões que eles tinham. E, a partir da prisão dos executores, né, começou o meu calvário. E aí você já conhece um pouco desse... Quando o senhor diz que isso custou o seu mandato, o senhor diz em que aspecto mais relacionado à Assembleia, que setores estão interessados, porque está tão contaminado assim na sua avaliação?
eu vou dizer para você, é que não está aparecendo seu nome, me desculpe. Daiane. Daiane, desculpe, tá? Agora, imagina. Daiane, olha só, está muito contaminado. Não é pouco, não. Tá? É quase impossível você governar o Rio de Janeiro hoje. O que a gente está assistindo hoje é algo assustador. E veja bem, como eu disse lá na CPI, e volto a dizer, eu fui afastado de uma forma assustadora em menos de 3 meses de uma investigação estapafúrdia que não se comprovou absolutamente nada. Eu continuo morando aqui no Grajaú, trabalhando no meu escritório de advocacia, não se comprovou desvio de 1 centavo, eu não respondo a nenhuma ação de probidade. Veja, eu fui afastado e cassado por um tribunal que me julgou à unanimidade, né, sem a oportunidade de fazer provas periciais, sem a oportunidade de debater o tema que estava sendo discutido. Eles resolveram me cassar de uma forma rápida, liminar, para que eu saísse do governo do Estado o mais rápido possível. Né? E, veja bem, nada contra mim foi comprovado. Aqueles fatos que foram julgados no tribunal de exceção, esse tribunal misto que me julgou, não gerou ação de probidade contra mim. Não tem ação de probidade contra a decisão que eu dei na Unir, não tem ação de probidade contra as questões da Covid, não tem ação de probidade contra absolutamente nenhum fato. Tudo morreu. Veja bem, e aí vamos lá. Né? A Assembleia Legislativa, pelo seu presidente, que à época era o presidente da Assembleia Legislativa, ele abriu o impeachment contra mim numa sexta-feira, né? Reuniu os deputados e foi tudo por unanimidade. Tudo por unanimidade. E o presidente era o siciliano? Quem era o presidente? O André Siciliano. Exatamente. André Siciliano. Tá? Então, veja, a minha saída do governo do Estado do Rio de Janeiro, a investigação da Marielle parou. Você não viu mais nada. Só voltou a ser investigado porque o presidente Lula foi eleito, né? E o Flávio Dino, ministro da Justiça, uma experiência que ele tem, que é a mesma minha, nós fomos juízes federais praticamente não muito contemporâneos. Quando eu entrei, ele estava saindo para ser candidato a governador do Maranhão, e ele ficou na magistratura 13, eu fiquei 18. Então, era evidente que ele ia ter essa percepção. E quando ele entra como ministro da Justiça, ele resolve levar o caso para, vamos dizer, um auxílio da Polícia Federal. Né? E aí, sim, a coisa começa a andar. Teve resistência para esse superintendente da Polícia Federal ser nomeado aqui, o Amado. Então, veja, depois da minha saída, o caso parou. Com a eleição do presidente Lula e o ministro Dino assume o Ministério da Justiça, o caso volta a andar, e aí o Elcio se vê numa situação... O Elcio já tinha feito delação, e aí o Lessa se vê numa situação que ele não tinha mais o que fazer. E ele resolveu fazer a delação, que é o que era esperado. Se no meu governo não tivesse saído, é evidente que ele ia acabar fazendo delação ainda no meu governo. Agora... Deixa eu pegar um ponto que é importante, assim, só acrescentar isso, que é o seguinte, quer dizer, quando houve o seu impeachment, muitas pessoas atribuíram algumas declarações a um distanciamento seu em relação ao governo federal do então presidente Jair Bolsonaro. Falava-se, inclusive, que o senhor teria acesso aos celulares do Adriano da Nóbrega, ao conteúdo dos celulares do Adriano da Nóbrega, que foi assassinado lá na Bahia. Então, eu queria te pedir para falar sobre isso, e também um ponto, só voltando atrás, quando o senhor fala o que a gente quiser, havia um terceiro suspeito também de ser executor. Quer dizer, como é que era essa história do terceiro suspeito? Quem seria? Quer dizer, quais eram as suspeitas? E essa questão do Adriano da Nóbrega? Leonardo, primeiro responder sobre esse cidadão aí, Adriano. Né? Eu soube da existência do capitão Adriano no dia que ele deixou de existir. O delegado Marcos Vinícius me liga, eu estava num evento, acho que no Rio Sul, ele me ligou, falou assim, governador, o Adriano foi morto pela operação da polícia na Bahia. Mas quem é Adriano? Sinceramente, eu não tinha conhecimento da existência de Adriano. Eu tomei conhecimento da existência dele no dia que ele deixou de existir. Eu disse ao delegado Marcos Vinícius, e ele, obviamente, comprova tudo isso que eu estou falando. Ele disse o seguinte, o capitão Adriano é ligado ao escritório do crime, e ele morreu. Falei, mas o ideal era ele ser preso vivo
para poder contribuir com alguma delação. Ah, mas foi a polícia da Bahia. Eu falei, bom, então, se foi a polícia da Bahia, problema do governador Rui Costa, que é, inclusive, do PT até hoje, né? Então, veja bem, o capitão Adriano, eu nunca tive conhecimento da existência dele, não tenho acesso ao celular dele. A ex-mulher dele tentou fazer uma delação estapafúrdia para tentar dizer que eu tinha interesse na morte dele, etc. Isso absolutamente é uma ilação que nem o Ministério Público do Rio de Janeiro acreditou. Agora, a razão pela qual querem me jogar no meio dessa fogueira, né, evidentemente tem algum interesse por trás para não deixar eu voltar a ser governador, não deixar eu voltar a ter um cargo público, né? Por alguma razão, não querem que eu volte a ser mais absolutamente nada dentro da política, né? Querem que eu fique completamente isolado. Então, são várias tentativas, né? Agora, a outra pergunta que você me fez foi em relação ao distanciamento do presidente. Veja, quando eu participei da eleição do Bolsonaro, eu disse a ele, e eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, eu sou oficial da Marinha, da Reserva, conheço ele, a família dele, conheci, tinha um relacionamento pessoal com a família, inclusive a ex-mulher, a Rogéria. Então, eu tenho uma relação com ele de muito tempo. E quando eu fui decidir ser candidato a governador, fui falar com ele, falei, Jair, eu vou sair da magistratura e serei candidato a governador e quero te ajudar nesse projeto nacional para que o nosso país possa ser reconstruído, e o Rio de Janeiro, né? Tem uma corrupção no Rio de Janeiro inaceitável, e eu quero ajudar, né, a reduzir os índices de criminalidade e melhorar o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, foi essa a ideia. Eu quero ajudar a resolver o problema econômico do estado, conversei com o ministro Guedes, e entrei num projeto, né, um projeto onde não havia, nesse projeto, absolutamente nada fora daquilo que se esperava dentro da razoabilidade. E, ao passar do tempo, né, nós tivemos um problema sério na questão da pandemia, né? Mas antes da pandemia, ou no meio da pandemia ali, nós tivemos a questão do porteiro. Até hoje, ontem mesmo falei com o delegado Marcos Vinícius que eu não engoli essa história do porteiro, né? Veja bem, eu tinha uma proximidade com o presidente. Para que o presidente ficasse contra mim, precisava ter algum fato que fosse relevante para ele ficar contra mim. Aparece o porteiro, vai na Polícia Civil, dá uma declaração de que o Elcio pediu autorização para o Bolsonaro para entrar no condomínio. Veja, eu não controlo as investigações. E quando eu tomei conhecimento da história do porteiro, eu achei muito grave a história do porteiro. E o Ministério Público imediatamente mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal, o que era esperado. No Supremo Tribunal Federal, entendeu-se que não era o caso de envolver o presidente nessa investigação, e o processo seguiu o seu curso aqui no Rio de Janeiro. Agora, veja bem, o porteiro, ele, depois de um tempo, ele reconsiderou suas declarações. Depois que o presidente já estava com uma raiva de mim, depois que a Globo vazou a informação do porteiro, o presidente se volta contra mim, e aí há um rompimento na relação do governo do Rio de Janeiro, praticamente, com o governo federal, e eu comecei a ser perseguido, né? As investigações contra mim, conduzidas pela doutora Lindora, elas foram investigações que não têm similar na história do país. Eu fui afastado do governo do Estado, sofri 2 buscas e apreensões em 3 meses, e não encontraram um centavo comigo. Absolutamente nada. O que tem de prova no processo é absolutamente nada, e os processos contra mim, inclusive, foram anulados. Nós estamos nessa discussão no tribunal, não vou falar porque está em segredo, e eu sou advogado desses casos. Daiane, ele está fazendo revelações importantíssimas, eu vou te passar já, mas eu vou ler esse comentário do Carlos. O Moro sabe de tudo, investiga em ele. Eu vou, antes de te passar, só quero deixar essa pergunta no ar sobre como o governador Witzel avalia a atuação do Sérgio Moro nesse caso. Mas diga, Daiane. Não, eu queria até engatar essa questão aí do porteiro, que é sempre muito emblemática. O senhor fez aqui uma série de pontuações, e eu queria aprofundar. O senhor acha, então, que essa questão do porteiro foi plantada? Como é que o senhor avalia, de fato, esse depoimento? Ele fez a retratação,
mas o senhor deixou ali um espaço para a gente interpretar ali como uma questão que foi o motivador das tensões com o governo, do então governo de Jair Bolsonaro. Daiane, veja bem, eu sou criminalista, eu tenho uma experiência, antes de ser juiz federal, e eu fui juiz federal criminal durante muito tempo, eu fui defensor público no Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, Nilópolis, e eu fiz centenas de tribunais do júri. Então, sou professor de Direito Processual Penal, sou mestre em processo civil, então eu tenho uma experiência na análise de fatos criminológicos que eu acredito que poucas pessoas têm essa experiência. Então, quando eu digo para você que eu achei o comportamento da testemunha extremamente estranho, é porque não é normal alguém se apresentar para dar um depoimento. Ele se apresentou, ele não foi achado, ele se apresentou para dar o depoimento. E eu chamei a Defensoria Pública e perguntei, esse porteiro não vai querer entrar no programa de proteção à testemunha? Eu estou achando muito estranho o comportamento de alguém que faz uma revelação como essa, né, que envolve um caso como a da Marielle, e não queira nem proteção à testemunha. Não queira entrar no programa de proteção à testemunha. E aí, ainda que o programa de proteção não quisesse dar proteção para ele, eu ia dar proteção para ele. Ele simplesmente sumiu. Não quero proteção, andando lá na localidade onde ele mora, simplesmente ali livre, leve e solto. E aí, depois que a confusão está armada, né, que o presidente está enfurecido comigo, começa a cortar as relações com o governo do Estado, né, e o Ministério Público, né, cria uma investigação que não tem nem pé nem cabeça em relação a mim. Eu sou afastado, a pedido do Ministério Público, em 3 meses de investigação. No mês de agosto, eu sou afastado, dia 20 de agosto, eu sou afastado. Depois, por unanimidade, o STJ decide pelo meu afastamento por 6 meses, e depois, quando o prazo para o impeachment já estava estourado, né, estava estourado o prazo de impeachment, me afastam por mais 1 ano, por mais 360 dias. Ou seja, como se afasta um governador no meio da pandemia por 180 dias, depois por mais 360 dias, e não me deixam me defender e articular politicamente. Ou seja, havia um interesse do Ministério Público, né, que levou para o Poder Judiciário, lá para os ministros da STJ, uma narrativa sem pé nem cabeça, sem provas, mas uma narrativa de que eu estaria envolvido, né, como chefe de uma organização criminosa, né, que não auferiu para mim 1 centavo, não ficou comprovado 1 centavo contra mim, mas uma narrativa cruel, né, do ponto de vista daquilo que foi narrado pelo Ministério Público e nada comprovado. Eu estaria na iminência, veja bem, estaria na iminência de desviar 400 milhões de reais. A declaração da Lidora é que eu não desviei nada, mas que eu iria desviar 400 milhões de reais. Ou seja, aí é muito fácil, né? Você faz uma conjectura de que o sujeito vai cometer um crime, então antecipadamente vão afastar. E hoje você vê que não é a mesma coisa. Hoje você vê uma investigação em cima do atual governador do Estado, seríssima, do Tribunal Regional Eleitoral, e o Ministério Público silente, não pede o afastamento, não pede nada. Ou seja, é muito estranho ver, né, que os fatos envolvendo o porteiro foram muito graves, né, e o presidente fica contra mim. Aí, se ele mandou o Ministério Público aumentar a pressão em cima do STJ para o meu afastamento, aí só as investigações precisam ir a fundo. Agora, o que eu te digo é que essa história do porteiro ficou mal contada, ficou uma história esquisita, e no meio dessa história toda, você vê que o porteiro ainda foi submetido a uma investigação, a pedido do ministro, então, Sérgio Moro, por difamar o presidente enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, esse é um outro fato que também pode levar o porteiro a desdizer o que ele tinha dito. Então, assim, é um conjunto de ações extremamente orquestradas, né, para que eu não ficasse no governo do Estado. E o meu impeachment foi relâmpago, né? Saí do governo do Estado, quando eu saí, o caso Marielle deixa de ser investigado, né? Eu, pelo menos, a impressão que dá
é exatamente essa. Então, tem que ir realmente a fundo, né, envolvidos, né, família Brazão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, digo, não toda, mas algumas pessoas aí da Polícia Civil envolvidas, né, e que essa situação se perpetua até hoje, né, porque depois da minha saída, né, o Ministério Público identificou o desvio pelo CEPERJ de R$1 bilhão. Está-se em julgamento no TSE, ou seja, que eu sempre digo, que me tiraram para roubar, e estão roubando muito, né? E o caso Marielle era mais uma dessas ações do crime organizado do Rio de Janeiro que queria ficar impune. O crime organizado quer ficar impune para matar no Rio, o crime organizado quer ficar impune para roubar e se manter no poder, mantendo a população do Rio de Janeiro nessa situação de vítima. Hoje a população é vítima da milícia, da máfia da milícia, é vítima do crime organizado, os assaltos aumentaram, né, está sem controle no estado do Rio de Janeiro. Então, a investigação tem que ser muito profunda, porque o Rio de Janeiro hoje é ingovernável. É uma situação muito difícil o que nós estamos vivenciando no estado do Rio de Janeiro. E aonde vai parar essa investigação, aí depende do ministro Moraes, da Polícia Federal. Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que pesou mais para o seu impeachment? Foi a prisão dos executores do assassinato de Marielle Franco ou o rompimento com Jair Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro, ele foi, na minha visão, ele foi usado, né, manipulado, me permita assim dizer, ele foi usado, foi manipulado. Agora, se ele tinha interesse também na minha queda, aí realmente precisa ser investigado. Eu jamais compactuaria com qualquer golpe, jamais compactuaria com a questão da narrativa das vacinas. E também, durante a pandemia, né, nós tivemos aí um momento de tensão, porque eu não era a favor da manutenção das pessoas das ruas, né? Nós tínhamos uma previsão aqui de milhares de mortes ao longo da pandemia, e eu não podia compactuar com a manutenção daquelas pessoas na rua, todo mundo livre, leve e solto, e os deputados bolsonaristas começaram a fazer, né, vamos dizer assim, uma chantagem contra mim, né, no sentido de que eles iriam assinar o processo de impeachment, eles iriam fazer tudo contra mim, porque eu não queria seguir as ordens do presidente no sentido de manter as pessoas trabalhando e não tomar as medidas sanitárias que nós tomamos. Então, foi uma série de desencontros, né? Porque a minha cabeça é uma cabeça de pessoa que tem um mínimo de racionalidade, né? Eu não posso admitir fazer coisas que lá na frente eu vou me arrepender. E foi aí que eu comecei a tomar as minhas ações de forma individual. Você rompeu com o presidente, você é ingrato. Eu falei assim, olha, eu sempre digo o seguinte, eu fui eleito em conjunto com o Bolsonaro, em conjunto com o Flávio Bolsonaro, né, nós nos ajudamos, mas eu tenho os meus princípios. Eu não posso, numa pandemia, fazer coisas que não estão de acordo com os especialistas da saúde, né? E havia um interesse do governo federal que não acontecesse dessa forma, né? E a Lindora, ela começa a me perseguir na medida em que eu não aceito tomar as medidas que seriam tomadas em relação a essa questão vamos dizer assim, da pandemia. E depois teve o Queiroz nesse meio, né? Que o Queiroz acabou sendo preso, né, pela Polícia de São Paulo, né? O Dória também tinha um desgaste com o presidente e ficou na minha conta de que eu sabia onde é que o Queiroz estava, né? Houve um murmúrio. Aí é outro Queiroz, aí é o Fabrício Queiroz, não é o Elcio Queiroz, né? Não, o Fabrício Queiroz. Então, veja, estou falando, Daiane e Léo, é que havia uma certa desconfiança em relação ao governador Wilson Witzel, porque o governador ele era muito duro com relação ao crime organizado. Veja, eu criei 3 varas, 5, instalaram 3, de combate ao crime organizado. Eu prendi, em 2019, mais de 500 mafiosos ligados às milícias, lá em Santa Cruz, na Baixada Fluminense, né? Eu criei um departamento de combate à lavagem de dinheiro e nós apreendemos milhares de fuzis nas ruas. Em Angra dos Reis, pode me criticar pelo meu gesto, porque eu fiz em Angra dos Reis, mas em Angra dos Reis nós devolvemos a cidade à população. Então, o combate ao crime organizado foi muito duro no Rio de Janeiro. Isso não foi só com enfrentamento, Daiane, porque muitas pessoas da esquerda
e aí eu digo sempre, vocês não analisaram o meu governo. Eu investi em inteligência, eu investi no Departamento de Combate à Lavagem, com mais de 100 policiais, nós investimos nas câmeras de identificação visual dos criminosos nas ruas, nós unificamos o banco de dados dos mandados de prisão, ou seja, houve um investimento em inteligência. E aí o crime organizado do Rio percebeu o seguinte, esse cara não veio para brincar. Então, nós vamos ter que tirar ele do Rio de Janeiro. Deputados que votaram contra mim, eu não vou falar o nome, porque eu não posso falar o nome, né? Mas eles votaram ameaçados de morte. Deputados votaram ameaçados. Então, eu revelei na CPI, inclusive, que eu sou uma pessoa, eu sou um alvo. Né? Eu sou um alvo. Eu saio na rua hoje, né, sempre com a preocupação minha, da minha família, porque eu sou um alvo. Eu enfrentei o crime organizado, mas eu não tenho medo. Eu fui juiz federal, enfrentei o cartel de Medellín como juiz federal. Eu não tenho medo do crime organizado e não vou deixar de enfrentá-los. Agora, de fato, eu sou uma pedra no sapato do crime organizado no Rio de Janeiro. Acabei com a máfia do Detran, aquelas vistorias. Ali era um antro de corrupção. Então, Leonardo, foi um conjunto. Não foi só Marielle. Marielle pegou pesado num grupo aí da máfia da milícia. Mas tem mais coisa. Eu acabei com a vistoria do Detran, eu acabei com a máfia do reboque. Então, foram vários atos. Eu implantei o Sistema Eletrônico de Informação no governo do Estado, que acaba com as licitações em papel. O governo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não tem o SEI. Eu implantei o SEI, que é usado no nosso tribunal, da 2ª região, da 4ª região. Então, veja, são uma série de medidas que eu implantei no combate à corrupção e o crime organizado do Rio de Janeiro percebeu o seguinte, esse cara vai acabar com o crime organizado no Rio de Janeiro. Ou a gente tira ele, ou ele vai acabar tirando a gente. E eu acredito que esse conjunto de fatores levou a armar a situação do Porteiro, não estou afirmando, mas me parece, colocar o presidente contra mim e aí inventar essa história que eu queria ser presidente. E falar, Bolsonaro, o Witzel vai fazer qualquer coisa para tirar você, para acabar com a sua família, para ser presidente. Narrativa. Bolsonaro, obviamente, como político, ele se vê ameaçado e aí, na primeira oportunidade, numa investigação conduzida pelo Ministério Público, que tinha um compromisso com eles, a Lindora e o próprio Aras, a gente está vendo aí, né, que são duas pessoas que têm que ser também investigadas. Eu disse isso ao Chico do UOL, numa entrevista, falei, olha, é um conjunto de fatores de gente que quase chegou, e a gente está assistindo aí, um golpe de Estado. Então, são capazes de qualquer coisa. Né? Eu avisei quando eu fui afastado. Eu falei para o ministro Benedito, falei, ministro, o senhor vai contribuir para uma situação que vai desandar no país com algo que a gente não tem noção. Eu serei a primeira vítima. Né? E a próxima vítima ia ser o presidente Bolsonaro, o presidente Lula. Né? Então, é isso que estava caminhando o país. Agora, você vai dizer que o meu impeachment não faz parte deste enredo, né, de tomada de poder no Estado e eu era uma pedra no sapato do crime organizado do Rio? Marielle foi um ponto, mas, além disso, tem muito mais por trás disso. Pode falar, Daiane, pode falar. Não, está dando uma travada ali, vai voltar. Eu queria não, até já... Não travou, não. Acho que foi você. Acho que foi então... você, estava tudo bem. Eu queria duas questões. Uma sobre essa questão das operações, né? O senhor falou que investiu bastante inteligência em ações da polícia para combater as milícias, o tráfico, etc. Eu queria entender um pouco como é que funciona isso na cabeça de um governo, em relação principalmente às comunidades, às favelas, onde as operações acabam gerando muita matança, né? São crianças, jovens, negros, periféricos, e muitas vezes as investigações não se resultam em punição, pelo menos daqueles que agiram de forma abusiva, irregular, né? Recentemente o caso da Cláudia Ferreira, Amarildo, tem tantos outros casos que a gente pode citar aqui de crianças mortas, assassinadas com tiros, quando estavam indo para a escola, quando estavam dentro de casa. Então, essas operações criam uma situação muito difícil. O senhor é autor de uma frase que atira na cabecinha, né? Essa frase para as comunidades, eu sou moradora de periferia aqui em São Paulo, e uma fala dessa, vindo de um governo, sempre gera para nós, né, a situação de que o alvo não é o crime, o alvo somos nós, povo que mora nas comunidades. Isso por um lado. E a outra questão é do fato aqui do caso Marielle, especificamente.
as investigações apontam que a questão da grilagem de terras, um projeto que estava em tramitação na Câmara, foi um dos problemas que tensionaram esses setores e geraram essa reação para fazer ali, mandar matar a Marielle. Que peso tem isso no estado do Rio de Janeiro, particularmente na cidade, na sua avaliação, hein? Daiane, deixa eu só contextualizar. Você falou muito bem da questão da violência nas comunidades. Eu não sou a favor da violência, eu sou a favor, evidentemente, de um trabalho de inteligência. Esse foi sempre o meu papel no governo do Estado. Nós criamos o Departamento de Combate à Lavagem para asfixiar o crime organizado, para poder encontrar as empresas que são as responsáveis por lavar e, obviamente, estimular o crime organizado com dinheiro e com poder. E existe uma situação de enfrentamento muito grave, que não é fácil de ser resolvido. Eu, quando me reuni com os deputados do PSOL, certa vez, a deputada Renata, eu expliquei a ela, falei, deputada, veja bem, o Código de Processo Penal não tem a figura do governador como mediador da ação da Polícia Civil e da Polícia Militar. É preciso entender isso. A Polícia Civil e a Polícia Militar, quando estão em ação na repressão ao crime, o papel do governador não é dizer para a polícia parar ou deixar de fazer. É preciso deixar claro isso. O governador não tem o poder de dizer para a polícia, não age. O governador não tem o poder de dizer para a Polícia Militar, não faça operação. Agora, como governante, eu chamei os deputados, federais, inclusive, estaduais, falei, vamos encaminhar ao Congresso Nacional um protocolo de ações para as polícias agirem. E o Supremo Tribunal está tentando implantar esse protocolo de ações. Veja, não é fácil, é preciso debater esse protocolo. O ideal fosse esse protocolo debatido no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal, até para que nós tenhamos esse protocolo de ação das polícias civil e militar e tenhamos o menor número possível de problemas na ação da Polícia Civil e da Polícia Militar. O fato é que nós temos nas comunidades hoje organizações criminosas que se enfrentam, e aí é preciso entender que quando as facções se enfrentam, uma facção quer invadir a área da outra, a Polícia Militar precisa agir. Agora, como a Polícia Militar vai agir hoje? Ela tem a técnica própria dela, ela vai tentar entrar para separar as facções e prender quem quer que seja. Ali há um confronto, e é evidente que nesse confronto vai haver morte de ambos os lados, inclusive. É o que a gente assiste. Agora, para evitar isso, não basta apenas a inteligência do Estado. O assunto é longo, é preciso uma avaliação conjuntural do ponto de vista nacional. Eu tenho um vídeo gravado onde eu falo sobre isso. Infelizmente, muitos governos federais não entendem que o problema da segurança pública hoje não é mais do governador, é do governo federal, porque o fuzil ele entra pela fronteira. O dinheiro que abastece o tráfico de drogas vem pelo sistema financeiro. E quem controla o sistema financeiro é o Copom e o Banco Central. Quem controla e deveria controlar as fronteiras é a Polícia Federal, que não tem efetivo para isso, e nem capacidade técnica para poder fazer o enfrentamento no que diz respeito aos fuzis. E o tráfico de drogas hoje, ele é julgado de uma forma inadequada. O governo estadual, os juízes estaduais, não deveriam julgar mais tráfico de droga. Só a Justiça Federal deveria julgar tráfico de droga e só a Polícia Federal deveria investigar o tráfico de drogas e de arma. Você tem uma concentração de informações, a inteligência vai agir entre essas estruturas que vão investigar e o ministro Barroso defendeu certa vez, eu concordo com ele, ter um tribunal específico para julgar os crimes de tráfico de drogas e de armas com uma lei que nós aprovamos, eu era, inclusive, membro da Associação dos Juízes Federais, para ter o juiz sem rosto, na medida em que nós precisamos ter uma proteção aos juízes que julgam esses casos, pelos números de atentados e de intimidações a juízes. Eu sofri intimidação pelo tráfico de drogas por julgar esses casos. Então, é uma ação que precisa ser capitaneada
e o ministro Flávio Dino tinha começado esse trabalho, infelizmente agora espero que o ministro Lewandowski dê seguimento, mas o crime de tráfico de armas e de drogas, ele não tem mais como ser enfrentado pelos governos estaduais. Nós estamos assistindo no Brasil inteiro, e é preciso que tenha um enfrentamento a isso na avaliação, na investigação nacional, com a Polícia Federal agindo para evitar a entrada de armas e de drogas. E, enquanto isso não acontecer, Daiane, nós vamos continuar assistindo esse confronto nas comunidades. Os governadores não conseguem resolver o problema, porque nós não temos o controle das fronteiras, a não ser que o governador comece a fechar a fronteira do Estado. Aí você começaria a ter um paradoxo aí, porque não é possível. Mas, na medida em que você tem os protocolos de ação, e o Congresso Nacional precisa legislar sobre esse ponto, a questão da câmera no uniforme dos policiais, tudo isso precisa ter um debate rápido no Congresso Nacional. Eu propus fazer esse debate no Congresso Nacional e ajudar a minimizar os impactos. Sou solidário a todas as famílias que sofreram suas perdas, declarei isso no caso da menina Ágata e tantos outros, o Amarildo não foi comigo, mas a solidariedade é a mesma. Lembra, Daiane, que eu criei a Secretaria de Vitimologia, ou de Vitimados, para dar apoio às famílias que tiveram as suas perdas, para dar apoio aos policiais que tiveram as suas perdas. Ou seja, tudo que diz a criminologia, e que eu sempre estudei com o professor Álvaro Mairic, para que nós pudéssemos fazer um enfrentamento com a minimização dos efeitos colaterais, eu fui interrompido, porque até isso impediram que eu desse continuidade no meu governo. O programa Comunidade Cidade, onde nós íamos fazer na favela da Rocinha a reurbanização da favela, os moradores estavam esperando saneamento básico. Só no saneamento básico na Rocinha eu ia gastar mais de R$1 bilhão. Então, todas essas ações foram interrompidas no meu governo. Deixa eu voltar aqui ao caso da Marielle, porque a gente não abordou todos os aspectos, né? Eu queria pegar um ponto, porque além de ex-governador, o senhor também foi juiz e contou, né, que abandonou a magistratura para entrar na política. Agora, avaliando como juiz, quer dizer, como é que o senhor avalia a delação do Rony Lessa? Na sua opinião, não sei se o senhor teve tempo de ler o relatório da Polícia Federal, na sua opinião, ele apresentou provas para corroborar a sua delação ou não? A delação, da maneira como foi feita, ela tem a validade que deveria ter? E aproveito para perguntar se o senhor acredita que os irmãos Brazão são os responsáveis pelo assassinato de Marielle Franco. Bom, a Daiane, né, perguntou sobre também a questão aí da grilagem das terras aqui no Estado. Já aproveita, já emenda com o caso Brazão. Acho que é importante, porque a acusação é essa. Esse é um problema gravíssimo aqui no Estado. Eu fui muito combativo em relação a isso, na tentativa, com o programa Comunidade Cidade, que é um programa maravilhoso que nós íamos começar na Rocinha, não tem nada a ver com esse Cidade Integrada que está sendo feito hoje, foi completamente deturpado o projeto. A Comunidade Cidade é um investimento em urbanismo, o município do Rio não tem condições de fazer, porque é uma obra que exige a presença do Estado, com saneamento básico, com a parte de eletricidade sendo reestruturada e com os serviços que vão ser levados ao Estado. Coleta de lixo. O problema da comunidade é coleta de lixo. Então, na medida em que você começa a dizer que, olha, eu vou urbanizar as comunidades, nós vamos fazer o projeto nas 10 maiores comunidades do Estado e vamos acabar com esse negócio de parcelamento do solo urbano sem aprovação e vamos combater isso. Fui duro com relação à questão da Musema, colocando à disposição a Polícia Militar para coibir, olha aí, onde eu estava mexendo também, para coibir a venda de imóveis inadequados e sem o adequado parcelamento do solo urbano e as construções adequadas. Então, isso existe realmente no Rio de Janeiro, uma máfia, que a gente ouve, de venda de terras, e possivelmente, no desenrolar das investigações agora, é possível que se consiga chegar a relações, porque nessas questões de venda de imóveis, veja bem, qual a importância hoje da máfia da milícia no Estado? Na medida em que eu fui fechando as áreas de desvio de dinheiro, implantei o sistema eletrônico de informações, coloquei a Controladoria Geral do Estado em outro patamar, na época no meio do delegado Bernardo,
da Polícia Federal para ser o controlador. Foi aí que encontraram, inclusive, desvios na Fundação Leão 13, que estão atormentando a vida do atual governador. Veja, transparência, controle, tudo isso foi asfixiando o crime organizado que alimenta determinadas campanhas. Aí eles partiram para o CPR, que é uma das áreas que foram irrigadas para poder desviar dinheiro para as campanhas políticas, e a milícia também fornece dinheiro para poder eleger determinados candidatos. Está aí a investigação em cima da deputada Lucinha. Então, a máfia da milícia e até o tráfico de drogas é fonte de financiamento para campanhas eleitorais. E se você começa a asfixiar essas fontes de financiamento, além de você asfixiar as campanhas políticas que se nutrem desses desvios, desse dinheiro que é apropriado com o crime organizado, você também começa a incomodar. Tanto eu incomodei, como a Marielle incomodou lá atrás. E, por isso, uma das razões pelas quais eu acredito que ela possa ter sido assassinada. O crime organizado, hoje, como a máfia, em vários lugares, inclusive na Itália, a história da máfia, a Denise Frossard fala muito isso, com a relação aos bicheiros, o crime organizado alimenta a política. E a política se alimenta do crime organizado. Nesse ponto, eu tenho que concordar com o deputado Marcelo Freixo, com quem eu sempre tive um diálogo muito franco e muito aberto, embora a gente tenha opiniões divergentes sobre determinados pontos. Então, a Marielle, ela entra nesse contexto de atrapalhar não só o enriquecimento de determinadas pessoas, mas atrapalhar as fontes de financiamento escuras da política, que uma delas vem do dinheiro das milícias. Então, esse é um ponto. Agora, se o deputado Chiquinho, deputado lá, o conselheiro do Tribunal de Contas, o Domingos Brazão, eles estão envolvidos com isso, agora é o ponto de partida da investigação. E eu, sinceramente, com todo o respeito lá ao Supremo Tribunal Federal, nós da magistratura sempre dissemos que o Supremo Tribunal não é uma corte criminal. Isso já aconteceu na época do Mensalão, onde houve a corte parou para julgar o Mensalão, e hoje a corte está parada também para julgar a questão dos atos golpistas do 8 de janeiro e também para julgar agora essa questão do caso Marielle. Então, é preciso que, evidentemente, que o ministro Moraes, ele hoje conta lá com 3 magistrados para ajudá-lo, mas eu acredito que isso vai ser insuficiente. Não estou aqui me metendo no gabinete do ministro, mas pela minha experiência como juiz federal, você precisa ter pessoas ali para assessorar o ministro, juízes criminalistas com experiência, e não sei se ele tem essa quantidade, mas porque vai vir uma avalanche de investigações. E eu temo que o gabinete do ministro Moraes está dando conta agora, evidentemente, nós estamos vendo aí de dezenas, milhares de investigações, que ele está coordenando pela experiência, que foi promotor de justiça, secretário de Segurança Pública. Ele tem muita experiência na condução na área criminal, é uma referência. Agora, eu me preocupo se mais esse caso, que não é um caso simples, veja bem, o que eu estou dizendo aqui, que se aprofundar a investigação, vai chegar naquilo que o capitão Nascimento falou lá no Tropa de Elite. Uma meia dúzia aqui nessa Assembleia Legislativa se salva, porque vai chegar numa investigação profunda em muitos deputados estaduais, deputados federais, envolvido talvez até senador. Então, eu estou dizendo aqui uma especulação, que o que aconteceu contra mim foi uma demonstração de força do crime organizado na medida em que eu estava dando transparência e combatendo o crime organizado. E quando o senhor fala senador, o senhor se refere ao Flávio Bolsonaro ou não? Olha, eu não me refiro a ninguém pessoalmente, mas acredito que a investigação tem que avançar. Não sei se ele está envolvido, se ele não está envolvido. Eu nem posso falar nada, porque ele já me processou criminalmente, então fiz um acordo e me comprometi a não falar mais nada. Então, só falarei se tiver algo contundente para dizer. Então, não sei, tem que ser investigado. Mas eu não tenho absolutamente nada contra o senador Flávio Bolsonaro, não tenho nenhuma prova
no que diz respeito a ele, envolvimento com milícia, nem nada. O que eu estou dizendo é que houve uma pressão política, né, que foi exercida, inclusive por ele, para que eu fosse cassado e deixasse o governo do Estado. Né? Ele orientou a bancada a virar oposição contra mim, né, o Flávio Bolsonaro. Agora, qual o interesse que ele tem? Político, não foi atendido politicamente nos cargos que ele tinha aqui, estava insatisfeito? Pode ser uma razão também, né, que eu acredito que possa ser essa razão, mas eu não posso dizer absolutamente nada. A investigação é que tem que aprofundar. Agora, tem que aprofundar, porque quando me tiraram do cargo, havia uma investigação em cima do André Ciliano, no que diz respeito a desvio de dinheiro da saúde para prefeitos. Essa investigação sumiu, parou, cancelaram a investigação, não foi arquivado o inquérito e não foi para frente. Então, o que a gente assiste é o seguinte: só quem foi afastado e sofreu as punições políticas fui eu. Volto a dizer, não respondo à ação de probidade pelos atos pelos quais foram objeto de julgamento do impeachment. E, veja bem, se eles foram capazes de fazer isso com o governador, né, montar um script, né, para isso, a delação do Edmar mesmo, né, é uma delação que ele lia a delação durante a homologação da delação, ele lia a delação, que ele não saiu da cabeça dele. Agora, no que diz respeito ao Lessa, né, a situação um pouco diferente, até porque ele demorou um tempo para fazer essa delação, ele demorou, ele pensou sobre essa delação e ele fez uma revelação. Agora, cabe à investigação, com base na delação, aprofundar as provas. Não sei o que ele levou. Ele pode ter levado datas em que ele se encontrou com os mandantes. Se os mandantes são Chiquinho e Domingos e Rivaldo, ele pode revelar datas em que ele se encontrou com alguém se encontrou com fulano, isso através de antena de celular. Veja, não é uma investigação simples, né? Precisa quebrar antena de celular, vai ter que quebrar sigilo telefônico, telemático, placa de carro, tudo isso é um conjunto de fatores de investigação que é essa nova fase, né, que vai ter que ser aprofundada. Agora, o Supremo Tribunal vai ter que conduzir isso. Do relatório, eu posso te dizer, ali é preciso aprofundar a investigação. Quando ele faz a delação, ele dá alguns elementos. Olha, me encontrei com fulano, eu me encontrei com ciclano, eu falei isso, eu falei aquilo. E agora, a partir disso, você tem um meio de obtenção da prova. Vamos investigar através de antenas, vamos investigar através desses dados onde ele se reuniu, né, o celular dele que foi apreendido. Né? Então, tudo isso agora na apreensão que foi feita, nessa busca e apreensão, embora longínqua no tempo, mas tudo isso tem que ser valorado. E se a delação dele não trouxe nada, só falácia, aí é preocupante, ela pode ser considerada nula. Mas para o ministro Moraes homologar, é porque ele trouxe algum elemento de prova que possa ser corroborado com o que já estava sendo investigado. Daiane, última pergunta. A gente está batendo aqui quase 1 hora de entrevista. Diga lá, Daiane. Não, primeiro eu agradecer a participação aqui do governador Witzel no programa. Acho que essa questão do debate sobre a questão da segurança pública é um debate importantíssimo. A gente tem muito a falar sobre esse assunto, né? O debate ainda é muito raso sobre isso. Eu acho que a sua experiência como governador mostra que tem muitos desacertos e uma visão, talvez, que precisa aprofundar justamente com outros setores para que o país consiga, de fato, encontrar uma alternativa. Tempo, né? Eu fiquei 2 anos vendo. Não me deram tempo de fazer. Até porque, se tivesse dado tempo, você ia ver que a gente ia fazer muito mais. Eu espero, mas não estava nesse caminho, né? E, Daiane, só falar, essa história do tiro na cabecinha, a frase não é minha, tá? Foi a jornalista do Jornal do Brasil, ela me perguntou, mas o senhor vai usar sniper? Eu falei, se necessário, serão utilizados snipers. O sniper efetua tiros certeiros, né? Muitas vezes ele acerta diretamente no alvo, na cabeça. Aí ela falou assim, na cabecinha, e ela cunhou essa expressão. Veja bem, eu não sou uma pessoa violenta, eu não sou uma pessoa que estimula a violência. Agora, eu sou uma pessoa que não admite que alguém de fuzil vá para a rua assaltar. Qualquer lugar do mundo, isso é um atentado terrorista.
na França, Sim. na Espanha, em Madrid, se tiver alguém de fuzil na rua, a polícia vai atirar para matar, porque isso é um protocolo internacional de combate ao terrorismo, que nós não temos no Brasil ainda. Na hora que tiver o protocolo, todas as polícias vão ser adequadas a trabalhar no combate ao terrorismo. Quem está de fuzil não é bandido, é terrorista, e tem que ser tratado como tal. Mas, como você falou, é um debate amplo e que aqui não teria espaço suficiente para isso. Mas, lembre-se, eu só fiquei 20 meses no governo. Me permita aqui, Daiane, rapidinho, porque eu ia perguntar sobre isso, e agora a Bárbara está me lembrando. Tinha uma pergunta do Pedro sobre sua posição em relação à legalização das drogas ou não, ou ao controle das drogas pelo Estado, em vez da guerra às drogas. Se puder falar rapidamente, seria interessante. Mas eu estava com essa pergunta sobre o Gin-Tom e acabei não fazendo a pergunta sobre o Gin-Tom, que é a seguinte: quer dizer, ele prende o Elcio e o Rony Lessa. E aí, logo depois, ele é afastado e mandado para a Itália. Quer dizer, aquilo não pareceu uma obstrução? Se ele tinha chegado, na verdade, ao executor, por que ele foi mandado para o exterior? Olha, Leandro, presta atenção. Leonardo, aí é a minha experiência. Na medida em que eu... Desculpa aqui que eu estou recebendo a ligação aqui. Na medida em que eu identifiquei que ele estava esgotado, veja bem, eu tenho sensibilidade. Eu interroguei ao longo da minha vida milhares de pessoas. Quando eu olhei para ele, eu falei, é uma pessoa que não está em condições de prosseguir fazer nada. Não sei a razão pela qual ele estava naquele estado emocional, mas eu percebi, pela minha experiência, minha sensibilidade, veja, eu tenho treinamento militar, eu tenho treinamento para interrogar testemunhas, eu fui juiz durante 20 anos e criminal a minha vida toda. Então, eu tenho experiência e sensibilidade para perceber que aquela pessoa não estava normal, no estado normal dela, estava esgotada. Agora, eu vou fazer aqui, obviamente, que não é uma afirmação, é uma especulação. Se ele tinha envolvimento com os fatos, na presença de alguém que foi juiz federal e que toma a decisão de que não vai impedir o prosseguimento do processo e a investigação dos fatos, e diz a ele, olha, a minha sugestão, e sugestão de governador nunca é simplesmente uma sugestão de governador, é uma ordem. É uma decisão. Tem os elementos, porque se ele não vai à frente, e eu vou descobrir que ele não foi à frente, eu vou determinar uma apuração disciplinar e uma representação criminal grave em relação a ele, porque é evidente ele ficou numa encruzilhada. Ele não poderia negar a mim prosseguir diante das afirmações que fizeram. Então, se ele ficou na encruzilhada, não ficou na encruzilhada, eu não sei. A investigação é que vai dizer. Agora, o fato é que, se fosse com ele ou sem ele, eu iria prosseguir com essa investigação. Eu iria tomar as providências. Eu tenho experiência, eu sei como é que funciona. Se o delegado não está funcionando, não conseguiu, eu vou tirar e vou colocar outro da minha confiança, que eu sei que vai dar continuidade. O meu objetivo vai ser atingido. Eu tenho experiência, sei como faz, sei conduzir, e aí aconteceu a prisão. Aí eu não posso te dizer qual foi o motivo pelo qual eles estavam segurando essa prisão. Isso precisa ser investigado, está sendo investigado. Se ele está envolvido, a explicação já está dada. Ele estava segurando porque está envolvido e queria tentar jogar a culpa para outra pessoa. E se ele não está envolvido, foi uma sugestão que foi bem aceita, certo? E com a minha experiência, se tinha alguma pressão, eu tirei toda a pressão, eu não sofri pressão nenhuma, ninguém chegou para mim e falou assim, não investiga o caso Marielle, porque se investiga eu dou voz de prisão. As pessoas sabem como é que eu sou. Eu falei, não me peça nada que não possa ser pedido em público. Se você me pedir alguma coisa que não possa ser pedido em público, que não seja um segredo de Estado, dentro da normalidade, pode ter certeza, eu vou te dar voz de prisão. Então, infelizmente, essa é a realidade. Se ele ficou com medo, não, isso é a investigação que vai dizer. O fato é que, com ele ou sem ele, eu chegaria a algum lugar. É isso. Queria agradecer, governador. A gente teve aqui 1 hora, foi uma entrevista bastante interessante, muita informação nova sobre o caso, e a gente fica aberto aqui para futuras manifestações também. Obrigado. Eu agradeço você, Daiane. Eu quero dizer que eu tenho posições que possam não ter sido bem compreendidas, porque eu não fui ouvido, como vocês estão me ouvindo. Eu sei que é difícil, o tema da segurança pública, o tema do crime organizado na política
é algo difícil, mas nós não podemos desistir. Eu não desisti, eu continuo a minha vida profissional, sou advogado, estou, graças a Deus, muito bem sucedido no meu escritório de advocacia, em outras áreas que eu estou atuando, mas eu não vou desistir do meu país, não vou desistir do Estado do Rio de Janeiro. Espero que a investigação vá a fundo para realmente a gente entender quem são aqueles que hoje conduzem a Assembleia Legislativa e que já conduziram a Assembleia Legislativa com pacto com o crime organizado. Então, isso precisa ser a fundo. E o ministro Alexandre de Moraes vai ter essa oportunidade, o Supremo Tribunal vai ter essa oportunidade. E eu fico à disposição e agradeço o espaço, porque realmente eu fiquei muito triste de ver a Globo não contar a história como deveria contar, porque se hoje nós chegamos onde chegamos, é porque teve um governador do Estado que não aceitou, em hipótese alguma, esconder absolutamente nada. Nós demos transparência e prendemos os executores do caso Marielle e chegou ao seu desfecho. Eu lamento que a Rede Globo não tenha dado o destaque que deveria dar, o destaque que vocês estão dando aqui no Brasil 247, e eu espero ter outras oportunidades de estar aí para conversar com vocês e sem qualquer receio de falar ou ter perguntado. Em relação às drogas, eu acredito, sabe, eu acredito, Daiane ou Leonardo, que essa discussão ela precisa ser amadurecida. Hoje, você vê lá em Nova York, você vê na Califórnia, que a droga é liberada e virou um problema de saúde pública. Ninguém consegue mais andar na rua em Nova York porque não curte a maconha e você é obrigado a cheirar a maconha, igual o cigarro. O cigarro, você hoje tem muitas limitações. A maconha liberou geral. Em Nova York, as pessoas hoje estão indo a Nova York e estão passando mal, porque não são usuárias do entorpecente. Então, tudo isso é um debate que precisa ser tratado no Congresso Nacional, amadurecido. Entendo que não é o Supremo Tribunal Federal que deve fazer isso, porque é um debate gigantesco. E, para finalizar, o crime organizado, Daiane, sempre vai arrumar uma forma de se financiar. O fato de você liberar a droga não significa que o crime organizado vai desaparecer, porque a droga vai ser vendida por um preço e eles vão vender no paralelo. É natural isso. E hoje, uma das maiores problemas que a gente tem não é só a droga, é o tráfico de cigarro. São milhares e milhares de cigarros que são descaminhados, ou na linguagem popular, contrabandeados, e isso hoje é uma nova fonte de enriquecimento do crime organizado. O crime organizado precisa ser atacado de uma forma geral, como eu falei no início. É uma responsabilidade do governo federal e da Polícia Federal. E os governos estaduais é um papel secundário, porque não importa liberar droga, o crime organizado vai encontrar uma fonte de financiamento. Obrigado, governador. Até a próxima. Valeu, Daiane. Abraços. Obrigado.